O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés. Respondeu Jesus: agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpo, mas não todos. Jesus sabia que eu ia entregar, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo e disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre, Senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação.
Podemos sentar. Caríssimas monjas, carmelitas, caríssimos fiéis aqui presentes. Como eu falei no início da missa, nós estamos hoje celebrando esse tríduo pascal. Esse tríduo que, por ser tríduo, né? Então são 3 vezes nós estaremos dentro de uma celebração única. Vocês vão perceber que eu vou começar hoje. Já comecei com o sinal da cruz, porque a missa começou hoje. Amanhã nós não teremos o início da celebração com o sinal da cruz, porque não será uma missa. É o único dia no ano que não tem missa, é na Sexta-feira Santa. Então nós vamos dar início com a celebração da Paixão do Senhor amanhã. Depois nós iremos iniciar de novo, tudo numa continuidade no Sábado Santo, e aí termina esta celebração de 3 dias com a Vigília Pascal. Mas o que é que na verdade nós estamos celebrando no dia de hoje? Eu vou falar de forma bem simples para que vocês possam compreender e entrar dentro da liturgia. Vamos imaginar que um médico dissesse para você o seguinte, dissesse para mim também: você só tem um dia de vida. Hoje, amanhã cedo, você vai morrer. E aí você reunisse toda a sua família para o último jantar, porque no dia seguinte você não teria mais, você iria morrer nesse intervalo de tempo. Aí você reunia a família para se despedir, a última ceia, o último jantar, o último convívio com os seus familiares. E em seguida viria a morte. É isso que nós estamos celebrando hoje. A última ceia de nosso Senhor Jesus Cristo, que aconteceu na celebração da Páscoa. Essa celebração da Páscoa nós vimos na primeira leitura, que é o capítulo 12 do livro do Êxodo, quando Deus, ele retira o povo da escravidão do faraó e leva o povo para o deserto para comemorar, para celebrar um culto a ele. E aí tem toda aquela situação do faraó que não quer saber, e vem as pragas e tudo, e no final Deus disse que a libertação iria acontecer com a morte de dos primogênitos. Que o faraó se considerava um Deus, e ele já tinha o filho dele, que ia ser a descendência dele, o único filho que ele tinha. E isso tudo é uma prefiguração do próprio Jesus Cristo, o Filho único. Então todo filho, ou melhor, todo primeiro filho deveria morrer. E aí acontece toda aquela morte. O faraó não encontra mais nenhuma situação que ele pudesse fechar o coração para Deus, então ele libera o povo. Aí o povo vai, passa pelo Mar Vermelho a pé enxuto. Aí depois o faraó resolve pegá-los de novo. Aí o faraó vai e ele é morto no mar, porque o mar engole ele e os seus cavaleiros. Então essa passagem da saída da escravidão para a liberdade no deserto, para se prestar o culto a Deus, isso se chama Páscoa, passagem. A palavra Páscoa quer dizer isso, passagem. Então Jesus, ele estava naquela noite, ele foi celebrar essa Páscoa.
que agora já não seria mais a comemoração dessa Páscoa que aconteceu com a libertação do povo do Egito. Agora seria a nova Páscoa, a nova aliança, que seria a libertação do pecado. Adão e Eva, quando pecaram, o pecado entrou no mundo, e o pecado entrando no mundo, entrou a morte. O demônio criou força, e agora Jesus, com a sua morte na cruz, ele iria nos libertar do pecado, ele iria nos libertar da morte, e iria nos libertar, eu nem disse que iria, né? Nos libertou da morte, e nos libertou da ação do demônio. Embora isso seja um mistério, que nós não temos a compreensão toda, que Deus permite que o demônio continue nesse tempo nos tentando, e é nesta tentação que nós vamos dizer se nós aceitamos a Deus ou não. A vantagem da tentação é essa: dentro da tentação nós vamos ceder a ela ou nós não vamos ceder. Então nós não podemos ceder. Então nessa Páscoa, no dia da Páscoa, Jesus reúne com os seus apóstolos, e aí ele institui 2 sacramentos: o sacramento da ordem do sacerdócio, e o sacramento da Eucaristia. Então ali na mesa, como Paulo está dizendo aqui na primeira leitura, estava lá naquela noite em que ele foi entregue, ele pegou o pão e disse: isto é meu corpo. Pegou o vinho: isto é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Então Jesus estava inaugurando o sacerdócio e a Eucaristia, através do sacrifício dele, que iria acontecer no dia seguinte, que é o que nós vamos celebrar amanhã. No dia seguinte, Jesus é morto, e ele é crucificado, e ele é morto. A celebração da missa é este sacrifício que vai acontecer no dia seguinte, só que se chama sacrifício incruento, porque não tem sangue, não tem derramamento do sangue assim, Jesus vai lá e está aqui, aí o sangue vai derramar. Não é dessa forma que acontece. Mas ali, o vinho, através da consagração, ele vai se transformar no sangue de Jesus, e o pão vai se transformar no seu corpo. Então, nesta noite que nós estamos celebrando, Jesus estava numa tristeza muito grande, ele estava numa angústia. Aí é que ele fala: um de vós há de me trair. E ele deu toda a chance para que Judas, que estava com o intento já de entregar Jesus, ele mudasse de vida. Judas não mudou, e ele foi lá, conversou com o sumo sacerdote e trocou Jesus por 30 moedas de prata. E aí ele volta. Aí Jesus, quando termina essa última ceia, Jesus levanta com os apóstolos, ele vai para o Monte das Oliveiras, e lá no Monte das Oliveiras ele começa a suar sangue. Aí Judas entrega, dá um beijo em Jesus, os soldados pegam Jesus e levam, que é o que nós vamos celebrar no dia de amanhã. Mas vejam só, o que é que na verdade nós estamos celebrando no dia de hoje? A primeira missa. A última ceia é a primeira missa. É ali que Jesus vai dizer para os apóstolos: fazer isto em memória de mim. Quando Jesus diz fazer isto em memória de mim,
Ele está falando para os apóstolos: de agora em diante é vocês que vão fazer tudo que eu estou fazendo aqui agora com vocês. E este pão, que já será o meu corpo, que vai se transubstanciar no meu corpo, e este vinho que vai se transubstanciar também no meu sangue. A transubstanciação significa o quê? A substância do pão, na hora da consagração, ela muda. Nós vemos pão, mas não é pão, é carne de Jesus. Nós vemos vinho, mas não é vinho, é sangue de Jesus, que acontece no sacrifício da Santa Missa, e isso só acontece na Igreja Católica. Então Jesus dá a ordem para os apóstolos fazer, e depois nós, os bispos e nós sacerdotes, fazemos isso até que Jesus venha. E tem uma coisa, não é uma simbologia, é carne de Jesus, é presença de Jesus, na sua realeza, na sua divindade, na sua presença, na sua natureza humana, na sua natureza divina. Tudo isso acontece dentro do sacrifício da missa que está sendo celebrada neste momento. E só quem pode fazer isso é quem? O sacerdote devidamente ordenado. Se eu pegar qualquer um desses homens aqui, e eles se paramentarem como eu estou paramentado, e eles fazerem toda esta celebração que eu estou fazendo agora, e eles chegarem aqui, aí fizerem, tomar e comer, tudo divino, assim muito bem, que vocês poderiam até dizer: nossa, mas como ele celebra bem a missa. Se ele fizer tudo isso, não acontece nada. Só o sacerdote é que pode fazer isso, devidamente ordenado. Ou seja, num determinado dia, aquele seminarista que foi ordenado diácono e depois foi ordenado padre, no dia da ordenação, o bispo impôs as mãos sobre ele, e a partir daquele momento ele teve o poder, passou a ter o poder de consagrar, de perdoar. Só o sacerdote tem essa capacidade. Agora que eu queria dizer uma coisa, no dia de hoje é um dia essencial para nós rezarmos pelos padres. Não deixem de rezar pelos padres. A igreja hoje ela passa por uma crise muito grande, e nós sacerdotes estamos vivendo essa crise. E Satanás, ele está fazendo de tudo para destruir a igreja, embora ele não vai destruir jamais. Ele não vai destruir a igreja, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja católica. Mas até que Jesus venha, o Satanás vai fazer um prejuízo muito grande, como ele tem feito. A primeira coisa que Satanás quer é denegrir a imagem do padre. Você vê hoje tudo nos meios de comunicação só denegrindo a imagem do padre. Para quê? Para vocês não irem para a missa, para vocês não acreditarem mais no sacerdócio de Cristo, para vocês abandonarem a igreja. Agora eu vou dizer uma coisa: imagine a igreja sem padre. A igreja sem padre, ela se torna uma igreja protestante. Tem a palavra de Deus, mas não tem a consagração. Vocês entendem? E o diabo, nesses últimos tempos, como diz ali no livro do Apocalipse, sabendo que pouco tempo lhes resta, ele está lançando tudo que é de pior nos sacerdotes.
Aqui eu não quero culpar somente o diabo, não. Muitas coisas é culpa nossa também. E aqui eu estou me incluindo. Está lançando tudo que ele puder para destruir a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele quer destruir, destruindo os sacerdotes. Então hoje, no dia do sacerdócio, eu peço a vocês, rezem pelo seu pároco. Peça pela perseverança dele. Peça pela fidelidade dele. Que nós, sacerdotes, tenhamos apenas um desejo no coração: salvar a sua alma e salvar a dele também. Esse deve ser o desejo existente no nosso coração, como diz na carta aos Hebreus. Ele é tirado do meio do povo para oferecer sacrifício ao Senhor, pelos seus pecados e pelos pecados dos outros. Se não houver sacerdote, como vocês irão se salvar sem a Eucaristia e sem a confissão? Que nesse dia Deus nos conceda essa graça. Rezemos pelos padres. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E a sua mãe Maria Santíssima.